E aí, minha galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Nosso tema hoje é dinâmica climática da América. Vou mostrar aqui uma imagem para facilitar a nossa compreensão. Olha só, o continente americano, gente, ele apresenta uma grande variedade de climas. Isso quer dizer que em alguns lugares são quentes, outros são frios, outros são desertos, outros são bem chuvosos. Então, essa variedade tão grande de climas se deve a quê? Se deve justamente ao tamanho do continente americano no sentido norte e sul, ou seja, se deve a essa grande extensão do território americano, que a gente chama também de extensão latitudinal, que é no sentido norte e sul. Por quê? Porque essa grande extensão, gente, faz com que a América esteja presente aí em zonas climáticas diferentes. Essa parte aqui, por exemplo, da América, olha, ela está em uma zona climática chamada zona climática tropical, que é bem atingida pelos raios do sol e por isso apresenta climas mais quentes, como o equatorial, como o tropical. Já essa zona climática aqui, olha, tanto norte como ao sul, que o pontinho não consegue chegar até aqui embaixo, mas essa zona polar são áreas que são menos atingidas pelos raios do sol e por isso apresentam aí climas muito frios como o clima polar. Já essas áreas aqui, ó, medianas, né, tanto a zona temperada norte como a zona temperada sul, elas são atingidas parcialmente aí, né, pelos raios do sol e por isso apresentam aí climas frios, como o clima subtropical, por exemplo, tá? Então, gente, isso que eu acabei de falar é o efeito da latitude. A latitude é um fator que influencia nos climas da América. Como a latitude influencia? Simples. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o clima, porque é mais atingido pelos raios do sol. E quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é o clima, porque essas regiões são menos atingidas pelos raios do sol. Lembrando para vocês que as regiões próximas ao Equador aqui são chamadas de áreas de baixa latitude. E as regiões distantes do Equador são chamadas aí áreas de altas latitudes, tá? E tem também aqui as de média latitude, né? Que são essas aqui, ó. Que estão assim, nem tão longe, nem tão próximas do Equador, certo? Então, vamos seguir. Olha só, gente. Além da latitude, outros fatores também influenciam no clima da América. Quais são eles? O relevo e as correntes marítimas que a gente vai ver lá na frente. O relevo, ele influencia de duas formas: pela altitude e pelas formas de relevo. Vamos entender essas duas maneiras aí do relevo influenciar. Primeiro, pela altitude. Observem esse mapa. Esse mapa ele está mostrando os climas da América. Olha a quantidade, gente. Cada cor aqui é um clima diferente. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a esse clima aqui, ó, que está destacado na cor laranja, tanto aqui na América do Sul como na América do Norte. Esse aqui, gente, é um clima de frio de montanha. E aqui está o efeito da altitude. Quanto mais elevado é um relevo, mais frio o clima se torna, porque a pressão do ar, né, a pressão atmosférica é menor nas áreas mais elevadas, então o clima se torna mais frio. E aqui, por exemplo, nós temos o quê? Cadeias de montanhas, né? Por isso que o clima é mais frio aqui. Aqui nós temos também a Cordilheira dos Andes, ó. Então, esse é o efeito da altitude. Quanto mais elevado o relevo, mais frio o clima se torna. E pelas formas. Como é que o relevo influencia o clima? Pelas formas.
É simples, olha só. Essa cadeia de montanhas aqui influencia, interfere, impede a passagem de massa de ar úmida que vem do Oceano Pacífico. Ó. Por causa dessas montanhas, as massas de ar carregadas de umidade, elas não conseguem passar para esse lado aqui da América do Norte. O que faz com que essas áreas, alguns trechos aqui, tanto dos Estados Unidos como do México, sejam desertos. Então, se não houvesse essa montanha, deixa eu ampliar aqui, a massa de ar conseguia passar tranquilamente e essa região não seria seca, tá? Tem exemplo desse lado leste também, olha só, já que é o contrário. Aqui o relevo é plano. Como o relevo é plano, ele facilita ou dificulta a entrada das massas de ar? Ele facilita. Olha só, vem aqui uma massa de ar carregada de umidade, né? E também baixas temperaturas, muito frio. E ela consegue adentrar o território da América do Norte tranquilamente por causa do relevo plano. Então, isso é uma influência do relevo sobre o clima. Já que na América do Sul acontece um processo parecido, olha só. Essa seta laranja aí está mostrando uma massa de ar fria, úmida, que vem do Polo Sul. Essa massa de ar consegue entrar aqui no território da América do Sul, por quê? Porque essa região aqui, olha, ela é plana, a planície platina, planície do Pantanal também aqui. Então, essa massa de ar consegue entrar tranquilamente no território. Inclusive, tem períodos do ano que chega até o sul da Amazônia, provocando um fenômeno bem conhecido chamado friagem. Pesquisem sobre a friagem, que é bem interessante. Se eu for falar aqui, vai demorar muito, tá? Então, é isso. Então, um relevo aqui também, né, facilitando aí, interferindo no clima da América. E agora, para finalizar, nós vamos ver a influência das correntes marítimas sobre o clima do continente americano. O que são correntes marítimas, gente? São justamente, é assim, tipo, elas parecem, se comparam a rios que circulam dentro do mar. Essas setinhas aí, azuis e rosas, estão representando as correntes marítimas. Essas na cor rosa, elas se originam aí nessa região da linha do Equador, onde existem as águas mais aquecidas, né? As águas são mais aquecidas nos oceanos aí. Então, essas correntes quentes, onde elas chegam, elas levam o quê? Levam chuva, um tempo mais quente. É o caso aqui da corrente do Golfo do México, por exemplo, olha. Aqui ela torna o clima aqui da América do Norte mais chuvoso e mais aquecido. Ela sai daqui do Golfo do México, olha, e vem, atravessa o Oceano Atlântico, chega até no norte da Europa também, contribuindo para modificar até o clima dessa parte norte da Europa. Já essa corrente aqui fria, olha, essa corrente fria aqui, que é chamada corrente de Humboldt ou corrente do Peru, ela vem aqui do Polo Sul, então ela é bem fria e ela contribui para tornar essas águas aqui do Oceano Pacífico Oeste frias. Água fria não evapora, não há formação de nuvens, de formação de massas de ar úmidas. Então, isso contribui para tornar o clima de algumas regiões aqui seco. Há, por exemplo, a formação do deserto do Atacama por causa dessa corrente aqui, que não contribui para a formação de massas de ar úmidas, tá? Então, vejam como é forte a influência das correntes marítimas. E tem outras também aqui, né? Olha, que circundam o Brasil. Tem a corrente do Brasil, a corrente quente, a corrente sul equatorial também, a corrente das Guianas. Então, são várias correntes marítimas que elas influenciam aí se o clima vai ser mais chuvoso, mais seco, mais frio, mais quente e assim por diante, tá certo? Então, é isso, minha gente. Nós temos aqui uma atividade
para que a gente possa praticar e compreender mais. Um abraço e bons estudos!